quero convidar você para o texto de Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia e vamos ler os últimos versos deste capítulo de Mateus 28. A partir aí do verso 16, nós temos o registro das últimas palavras do Senhor Jesus, não é? Antes de subir ao céu e ser elevado às alturas, ele deixa o que aqui está registrado como título do texto, a grande comissão. O grande mandamento de Jesus entregue aos seus discípulos, em extensão a nós também, seus discípulos hoje. Então ele diz, ou diz o texto, os 11 discípulos foram para a Galileia. 11 porque Judas já não estava mais com o grupo dos 12, não é? Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nessa palavra de Jesus aos seus discípulos, notadamente nós encontramos aqui um ensino sobre 4 absolutos e perfeitos que o Senhor apresenta para nós. O primeiro absoluto, ele apresenta quando ele diz que todo o poder foi dado a ele, toda a autoridade foi dado a ele, no céu e na terra. Veja o absoluto, todo o poder. Jesus está nos fazendo lembrar que não existe poder algum superior ao seu, e não existe ninguém como ele, que tem todo o poder. Existem pessoas, existem entidades espirituais, demoníacas, que têm algum poder, mas ninguém tem todo o poder como Jesus. Então ele se apresenta aqui com esse absoluto, dizendo, podem confiar no que eu estou falando para vocês, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Como isso é importante para nós hoje, salientarmos mais uma vez, lembrarmos mais uma vez disso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós não podemos nos esquecer de que aquele a quem seguimos, aquele que vai conosco, ele tem todo o poder. Se tem todo o poder, pode resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer doença. Nós precisamos apenas confiar no que ele disse, e ele ensinou, eu tenho todo o poder. Uma outra coisa que Jesus fala, ele diz, se é-me dado todo o poder, toda a autoridade, eu digo a vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu sempre gosto de lembrar da frase de Oswald Smith, que citou, falando sobre missões, esta frase que diz assim, menos do que pensar no mundo todo para Cristo é pecado. Nós não podemos, como igreja, como pessoas, nós não podemos pensar que a obra missionária, a obra da evangelização, ela é feita apenas aos que estão ao nosso redor, aos que estão próximos de nós. A obra missionária, no dizer de Jesus, deve atingir todo o mundo. Olha o absoluto aqui. Talvez ele quisesse realmente firmar e dizer que nenhuma pessoa existente neste mundo
pode ficar excluída, pode ficar fora do alcance missionário da igreja e dos crentes. É por isso que ele usa aqui esse absoluto para dizer: vão e façam discípulos de todas as nações. Não deve haver nenhum povo, nenhuma nação, nenhum grupo, nenhuma tribo, sem que seja alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele disse: vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Ele firma bem esse mandamento, essa ordem que ele dá: não deixem ninguém de fora. Por isso que pensar em missões menos do que pensar no mundo todo é pecado, porque deixamos de cumprir o que Jesus está propondo para a sua igreja, quando ele diz: pensem em todas as nações. E seguindo, ele diz ainda algo muito importante para nós. Ele diz: vocês vão batizar essas pessoas, e vocês vão fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos tenho mandado. Jesus está propondo para a sua igreja, para os seus discípulos, que eles não se esqueçam de ensinar tudo o que Jesus ensinou. Nós não podemos deixar de fora algumas matérias, algumas doutrinas, alguns estudos, teológicos que Jesus nos deu, nos abençoou através do seu ministério, quando ele ensinou o que deveríamos ensinar. Ele diz: não deixem nada de fora do que está na minha palavra. Preguem, ensinem tudo o que eu mandei vocês, tudo o que eu ordenei a vocês, tudo o que eu ensinei a vocês. Tanto que em outros textos, em João, o Senhor Jesus diz que enviaria o Espírito Santo para lembrar as suas palavras, a fim de que nós pudéssemos também vivê-las e ensiná-las a todos, não se esquecendo de nada do que ele falou. Então ele usa aqui, e é muito importante essa colocação dele: ensinem tudo o que eu falei. Nós hoje temos um ministério, que é da pregação da palavra, do evangelismo, do discipulado. Cada um de nós tem este ministério. Enquanto muitos estão tendo por aí, sabe o que? O moneistério, pensando apenas em dinheiro. Então pregam aquilo que convém ser pregado, que convém ser falado, às vezes até de uma forma distorcida. Mas nós temos um compromisso, irmãos, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o que Jesus ensinou, e por isso ele diz: não deixem de falar nada. É por isso que nós não podemos passar mão, e acobertar pecados, colocar lá panos quentes. Não, isso não vem de Jesus. Nós precisamos sim corrigir os nossos erros, aceitar o pecador, mas fazer com que ele seja transformado pela graça de Deus e mude a sua vida, e permita ser transformado por Deus, pelo Evangelho, pela palavra. Agora, nada de fazer conchavo, nada de fazer aliança com o pecado, ou com uma mensagem fraudulenta, mentirosa, enganosa. Nós não somos este povo. Nós, os servos de Jesus, e aqui você percebe que é dito 11 e não 12, porque um havia se perdido. Quem se perde não tem compromisso com Jesus de ensinar tudo o que ele ensinou. Mas como nós não nos perdemos, estamos na presença do Senhor, nosso compromisso é ensinar tudo o que Jesus mandou. E aí uma última palavra de Jesus, o último absoluto que ele usa, ele fala assim: e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês, todos os dias. Também não existirá, como não existiu, não existe, não existirá nenhum dia que Jesus não esteja presente conosco. É uma promessa dele, irmãos. E ele é fiel no que promete. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Ele usa esse mesmo absoluto da sua ordem para dizer: eu vou estar com vocês o tempo todo, e todo o tempo. Por isso o Léo falou aqui, e pediu para a gente repetir e depois cantar: Deus é bom em todo o tempo Deus é bom, porque ele está presente.
Ele disse isso: eu estarei com vocês todos os dias. Então, juntando esses 4 absolutos aqui, todo o poder é dado a Jesus. Ele disse: preguem, evangelizem todas as nações, façam discípulos de todas as nações, não deixem de ensinar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos viver isto, irmãos, aceitar esta palavra, receber esta palavra, e vivê-la em nossas vidas, agindo nós, fazendo a cada dia aquilo que Ele disse que deveríamos fazer, sabendo que Ele está presente, Ele está perto, Ele está junto, e Ele fará a obra, não é? Usando a ferramenta que sou eu e você, usando o instrumento que nós somos.